e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, queremos neste momento te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, por termos alcançado, Senhor, mais esta semana, esse primeiro dia da semana. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como amigos e irmãos, para clamarmos ao Senhor em favor de nossas igrejas, da tua igreja, Pai amado. E queremos te pedir que o Senhor venha de uma forma especial abençoar-nos nesta manhã, enviando o teu Santo Espírito para abrir os nossos corações para ouvir a tua palavra, inspirar-nos com o teu Santo Espírito e nos ajudar a entender a mensagem e também colocar em prática em nossas vidas. Venha ser, Senhor, com a mensageira, com o mensageiro que escolheste nesta manhã, que o Senhor fale através dele aos nossos corações, inspira-o com o teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados e as nossas faltas e tenha misericórdia de nós. Envie teus santos anjos também para acampar ao nosso redor e nos livre de todo mal, todo perigo e afasta o inimigo para bem longe de nós. Abençoe todos os teus filhos, Pai. Abençoe essa sala de reunião. Abençoe este projeto para que possamos orar, clamar por ele também. E o Senhor venha responder às nossas preces. Fique conosco, são essas bênçãos e favores que nós te pedimos. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Santo, santo, santo seja nosso Deus, Criador do céu e da terra, Pai. Estamos, Senhor, nesta madrugada, com o joelho prostrado na Tua presença, porque cremos na Tua palavra que diz que os que me buscam de madrugada me acharão. Então, graças te damos, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados. E te peço nesta madrugada, Senhor, nesta manhã, pela liderança da Tua igreja, Senhor, pelos pastores, ministros, os obreiros, que o Senhor sabe, Senhor, o que este povo passa nesses últimos dias, Senhor. Que o Senhor ajude cada um, dando sabedoria e entendimento para lidar com as almas. Muita paciência, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar sobre cada um, para que eles possam, cada dia mais, ter ânimo para a Tua obra e poder, Senhor, fazer a Tua obra, Senhor, cumprir a Tua missão aqui na terra. O Senhor se compadeça de cada um, abençoando a todas as famílias de cada um deles. Os campos, Senhor, o qual eles atuam, Senhor, que o Senhor abençoe ricamente, abrindo cada coração. Abençoando as almas, Senhor, tanto os interessados como os membros, como ex-membros, cada um no qual eles vão ter com cada um. Só abençoe, Senhor, tem misericórdia, pois eles precisam muito do Teu Santo Espírito, da sabedoria, do entendimento. Assim tem misericórdia de tudo, abençoa cada um segundo o Teu grande amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Gente, eu peço. Desliga o microfone. Então, queridos irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Deixa eu aqui o negócio. Hoje nós vamos falar sobre o quinto capítulo do livro Reavivamento e seus resultados. Vocês estão vendo a tela? Isso. Sim. Irmãos, eu tenho ficado assim maravilhada com a leitura do livro. Foi muito inspirador. Deus seja louvado por isso. E o texto para dar início a essa leitura
Está em Marcos 2,17, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus falou essas palavras, né? Que ele não veio para quem está bom, para quem se acha bom, para quem se acha perfeito. Ele veio para aqueles que estão com necessidade mesmo de uma cura. E isso cabe a nós, né? Aceitar Jesus ou não na nossa vida. Se acharmos que somos perfeitos, não temos nada para melhorar, então a gente não precisa de Jesus. Mas se a gente acha que a gente precisa melhorar e muito, que somos doentes, enfermos espirituais, então ele está ali pronto para nos curar, né? Nos curar. Que os irmãos fiquem em oração. Eu achei muito importante esse tema, salvo unicamente em Cristo, porque assim eu vejo que poucas pessoas entendem esse tema, né? Salvo por Jesus Cristo. Ele me salvará agora. Quem Cristo vai salvar? Ele vai salvar aquele que se arrepende de seu pecado e aceita o dom da vida do Filho de Deus. Não pode ser vencido. Quer dizer que quem aceita o dom da vida do Filho de Deus não pode ser vencido. Por quê? Porque apodera-se pela fé, né, da natureza divina, torna-se um filho de Deus. Ele ora, ele crê, quando tentado e provado, suplica o poder pelo qual Cristo morreu para conceder e vence pela sua graça. É interessante, mas quando você realmente entende o amor de Jesus por você, né, você se arrepende, vai vendo lembranças, né, na sua mente do que você praticou, do que você fez, que não desagradou a Deus, e você vai pedindo perdão, você vai se arrependendo, você vai fazendo assim, vai sendo feita uma limpeza dentro de você, né? Dentro de você. E gradualmente nós vamos alcançando a natureza divina, né? Vamos ficando mais generosos, mais bondosos, porque esses dons nós não nascemos com isso, né? É o dom de Deus. E através da fé, de crer que há um Salvador, né? Que Ele morreu por nós, que Ele tem amor por nós, nós vamos crescendo na sua graça, né? E assim nós nos tornamos filhos de Deus. E nós vamos sentindo o desejo de estar mais perto de Deus, como? Através da oração, crendo nele, tendo confiança e querendo estar mais pertinho dele, vamos ter prazer de estar na sua presença, né? E uma coisa muito importante, as tentações sempre virão, né? As provas sempre virão, mas ele está ali. E se nós suplicarmos o poder, né, ele nos concede e assim a gente vence pela sua graça. Por que preocupar-me? Confiai a Deus a preservação de vossa alma, e nele esperai. Falai e pensai em Jesus, que é o próprio eu. Se perca nele. Ponde de parte a dúvida, despedi vossos temores. Dizei como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se vós abandonardes suas mãos, ele vos tornará mais que vencedores por aquele que vos amou. Irmãos, é muito importante a gente ter a confiança em Deus. E diz aqui que ele vai preservar a nossa vida. E devemos esperar nele. Devemos falar e pensar em Jesus. E que o nosso eu se perca nele. Que possamos dizer, como Paulo, eu não vivo mais em mim, eu não tenho mais desejos meus. Cristo vive em mim, então tudo aqui é de Cristo, os sentimentos, os desejos, as vontades são todos de Cristo. E diz aqui que nós devemos apartar de nós a dúvida e os temores e todos os sentimentos que a gente tem de preocupação, devemos depositar sobre Cristo. É isso que Ele quer de nós, é isso que a gente precisa compreendermos. Que quando a gente está passando por um problema, uma situação difícil,
E Deus não quer que a gente fique angustiado pensando nesse problema, mas Ele quer que você coloque sobre Ele. Coloque, o Senhor está aqui, resolva esse problema para mim. E esquece. Deixa que Ele resolva. E Ele vai resolver. Agora, quando você fica focando o problema, a dificuldade, fica cada vez mais difícil você vencê-la. Né? Então, é isso que Deus quer. Ele quer que a gente deposite sobre Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas dificuldades e viva para Ele, né? Viva com Ele, viva nele, e Ele possa viver em nós. Pode-se contar com isso, com essa ajuda? Ele diz aquele que pela expiação proveu ao homem um infinito tesouro de força moral. Não deixará de empregar esse poder em nosso favor. Em todo o poderio satânico, não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Deus, a Cristo. Abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado. Então, Cristo, ele morreu por nós, né? E quando ele morreu, por nós, ele abriu as portas dos céus e nos deu, com esse ato dele, ele nos dá força, né? Essa força para vencer todos os laços, todos os dardos inflamados do maligno, né? E diz que ele nos dá abundante graça, foi provida, para aqueles o quê? Crentes que possam o quê? Estar livre de pecar. Então, nós devemos confiar nessa força, que há um poder, que se a gente acreditar, né, crer, ter confiança, nós consigamos vencer todas as dificuldades que tem na nossa frente, vencer todas as tentações, dizer não, e passar pelas provas, né, com alegria em Cristo Jesus. Nós temos aqui a experiência de Pedro, né? O problema de Pedro. O mesmo mal que levou Pedro à queda, negou a Cristo quando era julgado, torna-se a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o ser humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados é que menos esperança incute, e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar seu mestre. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé, mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Uma vez eu fiz uma visita a uma amiga e ela estava muito angustiada, ela estava passando por problemas muito difíceis. E, inclusive, assim, uma separação, né, do esposo dela. E ela era evangélica, né, da nossa denominação. E ela disse assim: irmã Alexandra, eu não entendo. Na mente dela, aceitei Jesus, estou indo para a igreja, eu faço a minha parte com a sociedade, com o meu próximo, eu não vou ter tentação, eu não vou ter problema, eu não vou ter dificuldade. Na mente dela era assim, né? Mas, irmã, por que tanta dificuldade, tanto problema, né? Se eu estou com Deus. E aqui diz que não, né? Nós vamos ser purificados, não sempre aquecidos. Eu falei para ela, né? Ó, tá escrito que não vamos alcançar o céu com muita tribulação, né? Então, isso não quer dizer que a minha vida vai ser um mar de rosas. Mas Cristo nos deixou esse poder para buscar Ele, né? Essa oportunidade de buscar Ele, e Ele nos revertir de poder, de força, de ânimo, de coragem, de sabedoria para saber lidar com as dificuldades, com as provações, com os problemas que estão na nossa frente. Né? Isso é muito importante, você ter consciência disso. E aí Deus me deu inspiração, e eu fui conversando com ela, ela foi se acalmando, né? Ela era uma mulher de oração, ela entendeu, né? Continuou orando, e para honra e glória ao nosso Senhor, o marido dela foi liberto, voltou para casa, né? E ficou com ela, pediu perdão para ela, e as coisas foram todas resolvidas. Infelizmente, muitos não compreendem isso, né? Acham que, não, eu vou estar com Deus, não vai ter problema nenhum na minha vida. Não, os seus problemas sempre
sempre existirão, né, enquanto vivemos nessa terra. Porque através desses problemas, a nossa fé aumenta, né? Somos libertos do eu, né? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Por isso que ele fala aqui, né? Que muitos serão purificados, serão embranquecidos e provados, né? E Pedro, ele negou Cristo. Negar Cristo não é só você falar publicamente, né? Não, não sou de Cristo, como Pedro falou. Mas em muitas outras coisinhas você nega Cristo. Você nega Cristo quando você conhece a verdade, mas não quer servir, não quer seguir, não quer obedecer. Às vezes, pelas mínimas coisas, irmãos, você nega Cristo. Então, devemos nos vigiar. Será que não estamos negando Cristo no nosso falar, né, no nosso agir, no nosso comer, no nosso vestir? Se sabemos de todas as regras, então fica aí uma reflexão, né, uma reflexão individual. Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmo. Estão desapercebidos para as ciladas de Satanás. E quando tentados, muitos, como Pedro, caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Um certo jovem, ele não queria ir para a escola missionária. Ele sempre foi um missionário. Ele gostava muito de visitar, de orar com as pessoas, né? Falar de Jesus com as pessoas. Muito ativo na igreja. Aí todos falavam, vai para a escola missionária, vai para a escola missionária. Não, não, eu não dou para ser obreiro, não. Eu quero ser obreiro. Ele dizia, eu não quero ser obreiro, não. E todos viam o potencial dele, né? Ele disse, não, mas na escola missionária não é para te ser obreiro, tu vai para te aperfeiçoar o conhecimento. Né? Todo jovem, jovens e jovens, meninos e meninas, deviam fazer a escola missionária, irmãos. Porque a escola missionária não é para você, eu vou ser um pastor, eu vou ser um obreiro. Não. Isso quem decide é Deus. Mas é para você se especializar no conhecimento de Deus, da verdade. Né? E aí falavam para ele, né? Não, você vai ser obreiro, um pastor, se Deus quiser, né? Deus que sabe, mas vai ser bom para você se especializar. Ele dizia assim, não, não dou para ser obreiro, né? Não sei lidar com pessoas. E um dia ele falou assim, sabe por que eu não quero ir? Porque eu não confio em mim. Quando ele falou essa frase, né? O pai dele disse para ele, pois você está preparado para ir, que é isso mesmo, a gente não deve confiar em nós. E ele foi, né? E ele foi para aprender, não com a intenção de entrar na obra que ele não queria, ele tinha outros planos, né? Ele tinha outros planos, mas Deus tinha um plano para ele. E ele saiu de lá, né? Conheceu uma jovem lá, bem espiritual, que ama também a obra, casaram e hoje eles estão na obra. E glória a Deus fazendo excelente trabalho. Então, nós não devemos confiar em nós mesmos, no eu. Tudo na nossa vida, irmãos, devemos ser completamente dependentes de Deus. Tudo que você for fazer, se for fazer um negócio, ontem nós tivemos uma liga jovem aqui na igreja falando sobre o jovem empreendedor. E eu contei a experiência, né, de meu filho queria fazer um investimento, pediu para orar, eu orei, pedi para Deus, e Deus mostrou que não era para ele fazer esse negócio, né? E eu dei a resposta para ele, não faça, porque Deus disse que não vai ser bom. Não, mãe, mas fulano fez, ciclano fez, batano fez, deu certo, né? Investiram, receberam e tal. Eu disse, você pediu para orar, Deus disse que não. E eu fiquei preocupada dele investir mesmo eu dando a resposta de Deus. Né? E eu orei para que Deus não permitisse que ele invertisse. Irmão, quando foi no outro dia, o negócio quebrou. Quebrou, foi a falência. E os que tinham investido, perderam, né? Perderam. Então, nós precisamos confiar em Deus e tudo na nossa vida. Né? Um passo que a gente der, é perguntar assim, eu posso dar esse passo?
E você vai ver como a tua vida vai mudar. Porque isso mostra confiança, e é isso que Deus quer de nós. A confiança, que a gente confie verdadeiramente nele. Nunca está satisfeito. Há muitos que professam a Cristo, mas nunca se tornam cristãos amadurecidos. Cristo, porém, disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jamais devemos repousar num estado de satisfação e deixar de fazer progresso dizendo estou salvo. Se é entretida esta ideia, deixam de existir os motivos para a vigilância, a oração e o esforço sincero em seguir para frente, rumo de realizações mais elevadas. Enquanto o homem estiver carregado de fraquezas, pois por si mesmo não pode salvar a alma, não deve nunca atrever-se a dizer estou salvo. É o que perseverar até o fim será salvo. Às vezes a gente nem fala, né? Eu já estou salvo, mas a gente mostra pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes de, já me batizei, meu nome está no livro da igreja, tá tudo bem. Não tem obra, né? Não mostra suas obras, não mostra trabalho, não mostra interesse. Não, mas ele está todas as reuniões na igreja, mas não quer participar, só se for chamado, né? Uma pessoa, eis-me aqui. Não, só se for chamado, só se for fica ali na sua, não consegue interagir, né, com a igreja. Fica ali na sua vidinha, né? E então isso mostra também que ele está satisfeito com a situação dele. Irmão, tem um texto, parece que é no livro Serviço Cristão, que diz assim: anões espirituais. Às vezes tem pessoas com 20, 30 anos na igreja que não sabe pregar, não sabe passar uma lição, não sabe fazer nada. E quando a gente convida, né, a gente vamos, não dá para mim, não sei, não me coloca na escala. Então, não podemos fazer assim, né? Não podemos fazer assim. Se você for chamar, sentir o desejo do batismo, você já nasce, né? Já nasce um missionário, já nasce uma pessoa para trabalhar para a obra, porque quem fica esquentando o banco esfria, não tem mais prazer de estar na presença de Deus, de estar na presença junto com os irmãos, e aí a consequência, né, é desistir. Né? Então, diz aqui, jamais devemos repousar num estado de satisfação. Não, o que eu seja é suficiente, meu nome está na lista da igreja, eu devolvo meus dízimos e minhas ofertas, estou sempre nas reuniões, não é suficiente. Né? Você precisa fazer mais, e cada vez mais, para crescer na graça do Senhor, porque a obra precisa, né? Precisa muito. Uma coisa que eu estava observando nas igrejas, poucas igrejas são missionárias, de ir, né, visitar, fazer visitação, e ter algum projeto que chame, né? Chame pessoas para a salvação, né? Para a salvação. Lá na Igreja Napu está com um projeto de música com os jovens e adolescentes, e eu acho muito bonito, né? Através desse projeto, outros jovens estão alcançando, os jovens da igreja estão alcançando outros jovens, e esses jovens já estão decidindo ao batismo. Né? Então, é uma igreja que ela ali trabalha, né? Seus departamentos de trabalho, tudo trabalho. E é isso que Deus quer, né? Que Deus quer da sua igreja, né? De cada componente da sua igreja. União com Cristo, pretensa ou real? Há na igreja tanto crente como descrente. Exorta ele a seus seguidores: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, isso é verdade. Nós devemos estar ligados na videira que é Jesus. Como eu vou me ligar a Jesus? Buscando a minha consagração pessoal, cada segundo da minha vida. Ao levantar, a primeira coisa, buscar Jesus na nossa vida. Ler a sua palavra, né? Estudar a sua palavra, cavar a sua palavra. Através disso, ela refrigera a nossa alma, dá-nos um conforto, uma paz, né? Uma tranquilidade, dá-nos sabedoria.
sabedoria de lidar com as situações, com os problemas, com as dificuldades. Irmãos, é muito importante a tua comunhão com Deus, porque Ele vai te dar discernimento e tranquilidade. Seja qual for o problema que vier, você vai se sair bem, vai ficar tranquilo, que nem Cristo, né, quando estava ali, foi esbofeteado, né, foi insultado, mas ele ficou tranquilo. E é assim que a gente fica quando vem os problemas, quando vem a dificuldade na nossa vida, né, é assim que você fica, você não fica alterado, você não fala alto, você não esbraveja, você não quer dar o troco, não. Não é assim. Por isso que é muito importante, né, você comungar com Deus, ter essa união com Cristo, né? É nos dado uma regra pela qual pode ser distinguido o verdadeiro discípulo, daqueles que alegam seguir a Cristo, mas nele não tem fé. Aqueles produzem frutos, estes são infrutíferos. Estes, como ramos murchos, estão para ser cortados da videira. A raiz é a verdadeira relação do verdadeiro crente para com Cristo. Permanece em Cristo, dele obtém sua nutrição. Eu assisti um estudo do pastor Wagner Pires que ele disse assim, tem crente Gabriela. O que é o crente Gabriela? É o crente que diz assim, eu sou assim, eu nasci assim, então vou morrer assim. Não, não quer uma mudança na vida dele. Ele não reconhece que do jeito que ele fala, do jeito que ele age, machuca as pessoas. Então ele não enxerga e se enxerga para ele tanto faz, não estou nem aí. Estou nem aí se eu ofendi, se eu maltratei, mas não estou nem aí. Não. Se você age dessa maneira, você não é um cristão. Você não é um discípulo de Cristo, porque Cristo ele não agiu dessa maneira, apesar dele ter todo o direito, mas ele jamais fez isso. E essas armas não são do cristão, são de Satanás, porque é ele que gosta de acusar, ele que gosta de machucar, né, de ofender. Essas armas não são de um cristão, não são de Jesus. Por isso que nós devemos estar ligados na videira, né? Ligados na videira, que é Jesus, e ele nos dá essa nutrição positiva, né? Essa nutrição positiva. Então, a minha união com Cristo é pretensa ou é real? Né? Tem que ser real, tem que ser verdadeira. E através disso, né, de uma relação verdadeira com Cristo, eu vou mostrar bons frutos, frutos de benevolência, frutos de bondade, de compaixão para com as almas, de interesse, né, para com as almas. Questão pessoal. Esta relação espiritual só pode ser estabelecida pelo exercício da fé pessoal. Essa fé deve expressar a suprema preferência de nossa parte. Perfeita confiança, inteira consagração. Nossa vontade tem de estar completamente submetida à vontade divina. Nossos sentimentos, desejos, interesse e honra identificados com a prosperidade do reino de Cristo e a honra de sua causa. Nós constantemente dele recebendo graça e Cristo aceitando nessa nossa gratidão. Formada essa intimidade de relação e comunhão, nossos pecados são postos sobre Cristo e sua justiça nos é imputada. Então, qual a minha questão pessoal, né? Eu tenho que exercitar a fé, minha fé pessoal. Irmãos, você não diz assim, Senhor, me dá fé. E aí Jesus toma fé. Não, para você ter fé, quando eu digo assim, aumenta a minha fé, então vem problemas para você. É um exercício que ele está dando para te aumentar a fé, porque se eu consigo vencer esse problema, vem outros problemas, e aí vai ser fichinha para mim, eu vou vencer todos tranquilamente, né? Confiante, depositando tudo nas mãos de Deus, né? Então diz que essa é a fé, nessa fé deve expressar a suprema preferência de nossa parte, perfeita confiança, inteira consagração. Irmãos, uma vez eu fui morar num lugar e chegando, Deus me disse para eu ir para esse lugar. E aí chegando lá, né, começou muitas provas, prova em cima de prova, prova em cima de prova. E eu disse, meu Deus, eu não entendo, Senhor, mandou eu vir para cá e é que eu tô prova em cima de prova. Eu fiquei tão angustiada que eu disse, eu preciso conversar com alguém, mas me mostre quem eu devo conversar, porque, irmãos, nem todas as pessoas estão aptas
para ouvir. Então, quando estiver assim, muito angustiado com algum problema, ora para Deus, Senhor, com quem eu devo conversar? E Deus me mostrou um irmãozinho, que hoje ele até é falecido, que ele era uma pessoa muito espiritual. E mostrou ele, aí eu fui lá com ele, né? Senhor idoso ele. E eu cheguei e disse para ele, ô irmão, eu queria conversar com o senhor. Aí ele, pô, não, irmão. Eu disse, irmão, é porque eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo a de Deus na minha vida. Ele pediu para eu vir para cá, mas, nossa, eu estou passando tanta situação. Ele achou graça e disse assim para mim, irmã, você está sendo provada. Assim mesmo, você está sendo provada. Só essas palavras dele eu entendi tudo, né? Entendi tudo que Deus queria falar comigo. E eu voltei para casa, me ajoelhei e veio na minha mente Jesus no Getsemane, com aquela angústia, né? Que ele até disse assim, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E eu peguei e disse, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, né? Me dá força, me dá sabedoria, me dá ânimo para eu conseguir passar. E, irmãos, e glória a Deus, eu entendi que aquele lugar, porque Deus me levou para aquele lugar? Porque Ele estava me preparando para uma grande obra. Porque ali eu consegui vencer, né, as dificuldades, cresci espiritualmente, cresci muito espiritualmente, né? Porque ali foi tipo um estágio, eu estava no início da fé, né? No início da fé, da fé que o Senhor me mostrou. Então, ali foi uma escola para mim, para alcançar trabalhos maiores, eu entendi, né? Então, nossa vontade, ela tem de estar completamente submetida à vontade divina. Não só nossa vontade, nosso sentimento, nosso desejo, nosso interesse, honra, né? Tudo está identificado com a prosperidade do reino de Cristo, né? A gente tem que ter prazer em fazer a obra do Senhor, interesse, né? Interesse em investir na obra do Senhor. Essa é uma questão pessoal. Para finalizarmos, poda dos ramos, temos de acariciar uma fé viva e ativa. Ó, eu tenho fé. Mas você fica naquela fé pequena, né? Você tem medo de alcançar, né? Alcançar horizontes maiores. A permanência de nossa fé é a condição de nossa união. A união com Cristo pela fé viva é duradoura. Qualquer outra união se desfará, mas esta união nos custa algo. É uma união de completa dependência, efetuada por um ser orgulhoso. Nós somos orgulhosos. Por isso que nós precisamos orar para Deus nos libertar do orgulho. O orgulho nos atrapalha muito, irmãos. Atrapalha muito nosso crescimento espiritual. Todos os que formam esta união têm de sentir sua necessidade do sangue expiatório de Cristo. Têm de ter uma mudança no coração. Têm de submeter sua vontade à vontade de Deus. Haverá uma luta com obstáculos externos e internos. Tem de haver uma dolorosa obra de desligamento, assim como uma obra de ligamento. Orgulho, egoísmo, vaidade, amor do mundo, se é que queremos entrar em união com Cristo. Então devemos nos desligar, né, nas nossas orações, pedir, Senhor, me liberta do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do amor do mundo. Né? A gente sempre tem que pedir essas coisas para Deus nos libertar, nos curar. A razão de acharem muitos a vida cristã tão deploravelmente árdua, de serem tão inconstantes, tão volúveis, está em procurarem apegar-se a Cristo sem primeiro desligar-se desses ídolos acariciados. Uma vez formada a união com Cristo, só pode ser preservada mediante fervorosa oração e esforço incansável. Ó. Então, irmãos, por que muitos se desligam rapidamente de Cristo? Porque ainda não se libertou desses pecados acariciados. E aí são volúveis. Uma hora está com fé, outra hora tá sem fé. Uma hora está firme, outra hora não está firme, né? Está querendo logo desistir. É porque ainda não foi liberto, ainda está acariciando, né, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e o amor do mundo. Então, precisamos, todos os dias nas nossas orações, me ajuda, me liberta, me cura, né, porque eu quero, Senhor, ser instrumento em tuas mãos. Irmãos, as nossas orações, elas têm que ser
dessa maneira, de cura espiritual, né? Para que o Senhor venha nos libertar e sejamos, assim, vasos para a sua honra e a sua glória, né? E podemos, assim, sermos usados. E nesse momento de graça que estamos vivendo, é esse o objetivo das nossas orações. Foi assim que os discípulos, quando se reuniram, foi 10 dias, né, de oração por si. E eles oraram por si, né, e foram curados das enfermidades. Aí foi que eles chegaram a um único objetivo, né, de pensamento e foram preparados para receber o Espírito Santo. Eu tenho uma amiga que é uma pessoa muito fervorosa em oração e ela me contou uma experiência que ela teve que eu vou organizar para a gente fazer aqui, cada um por si. Gente, foi incrível a experiência dela, incrível. Ela orou por si, né? Uma semana de oração por ela, para Deus esvaziar ela. Ela fez que nem os discípulos. E Deus mostrou para ela uma situação, se ela disse, Senhor, me liberta dos traumas. Se eu tenho algum trauma na minha vida, me liberta. E ela disse, mana, foi incrível. Deus, eu não sei se foi um sonho ou uma visão, mas Deus me lembrou quando eu tinha 10 anos de idade, que eu peguei uma surra da minha mãe por causa de uma mentira da minha irmã. Eu apanhei inocente. E a minha mãe ficou tão irada comigo que ela me bateu, que eu sentia a cipoada em mim. E ela ia me matar de tanto me espancar. Foi quando meu irmão chegou e disse, mãe, para que você me tirou da mão da minha mãe, tá? Então ela disse que ela viu a cena toda, ela lembrou toda a cena. E aí eu falei para ela, será que é por causa disso que você não tem assim, medo? Ela era muito medrosa, quando eu conheci ela era muito medrosa. E agora não, graças a Deus. Ela ficou curada disso. Então a gente precisa... Então ela disse, eu não lembrava mais dessa situação, eu não lembrava mais dessa situação. Mas eu pedi para Deus me libertar dos traumas e ele me lembrou. Então, irmãos, como é importante, né, essa união com a videira, né? Como é importante essa comunhão com Deus. Deus é o nosso psicólogo, e o psicólogo melhor do mundo, né? Para a gente fazer essa experiência e poder ser mesmo curado de todas as coisinhas que há no nosso coração. E assim sermos preparados para receber a chuva cerúlea. Então, que Deus venha nos ajudar. Ele é a nossa salvação, que venhamos crer nisso sem titubear, né? E que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações sempre, que venhamos compreender isso na nossa vida. Amém? Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Como nós estamos em oração pela igreja, né? Pela igreja, vocês representam a igreja de vocês, por isso coloca aí no chat, eu sou da igreja tal, tal, que a igreja, né, é o total de quem frequenta, os membros interessados e os visitantes, a liderança, mas hoje a gente vai focar a liderança, né? E quem vai designar as orações é a irmã Sandra. Irmã Sandra? Bom dia a todos mais uma vez. Então, os irmãos que passaram aqui os nomes das igrejas, neste momento, iríamos orar, fazer mais 2 orações finais. E eu gostaria de convidar a irmã Adriana Freire para fazer a próxima oração. Amém, irmã Adriana? Amém. E a irmã Nívia para fazer a próxima oração. Amém, irmã Nívia? Amém. Então, a irmã Adriana Freire, a irmã Nívia vai fazer as próximas orações. A irmã Adriana Freire irá estar orando pela a libertação e conversão das igrejas apresentadas aqui nesta reunião. Então, os irmãos que me passaram aqui as igrejas para a gente estar orando, a igreja de Praia Norte Tocantins, igreja de Chipaiá, igreja de Santa Isabel, Tailândia, Santarém, Goiânia, Goiás, Água Boa, Minas Gerais, Ceilândia, Distrito Federal, Coqueiro Seco, Alagoas, Quatro Bocas, Tomé-Açu, Pará, Taguatinga, Distrito Federal e Anapu.
Eu não sei se ficou alguma, a irmã está colocando aqui, Macapá também, e Igreja de Petrolândia. Se ficou alguma outra igreja aí sem citar o nome aqui, Eu tem coloquei, alguma outra irmã. aí? Coloquei Tá de tudo Recife e todo o campo da Anob, né? Porque não é só a igreja de Recife, mas eu digo assim, todas as igrejas, né, da Anob. tá certo. A igreja de Jacundá também está aqui conosco para a gente poder estar orando. Então, eu creio que ficou todas as igrejas citadas aqui, a cidade, né? Concórdia também. E nesse momento também iremos estar orando pelos departamentais local de nossas igrejas. Então, a irmã Adriana Freire irá estar orando pela libertação e conversão das igrejas apresentadas aqui na reunião. Tem a igreja de Pedreira também. E a irmã Nívia Maria irá estar orando pelos departamentais da igreja local. Então, iremos orar neste momento. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Pai de infinita bondade e misericórdia, graças te rendemos, ó Pai querido, pelo despertar. Obrigado, Senhor, por esta reunião e que o Senhor abençoe cada vez mais a mensageira para que ela possa estar sempre à disposição de estar transmitindo as tuas santas verdades para nós, que nós venhamos a cada dia nos firmar mais e mais nesta fé que uma vez foi entregue aos santos e que nós possamos sermos libertos, que o Senhor abençoe de uma forma especial a todas as igrejas aqui representadas, as quais foram mencionadas agora há pouco, para que haja uma libertação e conversão verdadeira, Senhor, que todos que se encontram nas igrejas, que o Senhor possa libertar de tudo que precisa ser liberto. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Quantas pessoas estão se preparando para o batismo, mas tem algum empecilho, uma coisa e outra, que eles não conseguem se libertar, mas que o Senhor possa operar, Senhor, na vida deles, para que eles venham ser verdadeiramente convertidos, que o Espírito Santo faça um trabalho especial na vida deles e que assim eles sejam libertos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dai-nos um bom dia, perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia do teu povo, das igrejas. Essas bênçãos te peço, não porque haja merecimento algum em mim, mas é pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas que vive e reina hoje eternamente. Amém. 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 Meu eterno Deus, bondoso Pai, que habita mais altos céus, te agradeço, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido de estar nessa madrugada aprendendo mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, que possamos nos esvaziar de tudo aquilo que faz divisão entre nós e Ti. Ó Pai, seja com os líderes locais das igrejas, Senhor. Tu sabes e conheces as suas dificuldades, as suas necessidades, Senhor. Que o Senhor possa suprir conforme a tua santa lei e tua vontade. Nós não sabemos pedir, mas o Senhor sabe dar o que necessitamos. Ó Pai, seja com os líderes do departamento de orações, Senhor. Que o Senhor possa continuar com eles, ajudando eles nas suas missões, que eles possam continuar firmes, Senhor, intercedendo pelas igrejas, pelos filhos, pelos pais, que tudo possa ser para a tua honra e para a tua glória. Te agradeço, Senhor, pelo seminário que nós estamos tendo na nossa igreja, que a mesma possa ter efeito nos líderes da nossa igreja, para que ela possa crescer, Senhor, na tua graça. Que possamos levar a tua mensagem àqueles que não te conhecem, Senhor, porque sabemos que tem pessoas que estão sedentas da tua palavra. Inspira-nos, Senhor. Esvazia, nós possamos esvaziar para enchermos o teu Espírito Santo,
levar a tua palavra àqueles que não te conhecem. Dá-nos uma semana feliz na tua presença, que é desconhecida para nós, mas que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Tudo isso eu te peço, porque haja merecimento algum em nós, mas porque confiamos no médico Salvador Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Queridos irmãos, nós vamos agora concluir a nossa reunião, agradecendo a presença de todos e continuemos orando, não só aqui na nossa reunião, nessa jornada, mas nas nossas orações particulares, em favor dos membros, da liderança, dos departamentais. Eu peço especial pelo departamento de intercessão, porque tem liderança que ainda não compreendeu a importância de executar os projetos, né, do departamento de oração. Porque oração é poder. Oração é poder, irmãos. E a igreja que não ora, ela é cheia de problema. Cheia de problema, que o inimigo se manifesta. Ele se manifesta assim, como fazendo arruaça e tudo. Mas a gente vê nessa situação. Nós vamos concluir e depois eu dou a palavra. Maravilhoso Deus, sou muito grata a Ti pela oportunidade de estarmos em oração na madrugada. Obrigada. Abençoa Teu povo, Senhor, liberta a cura. Que Teu Espírito Santo venha agir, Senhor, maravilhosamente na vida de todos que compõem a Tua igreja, Senhor, especialmente a liderança. Perdoe nossos pecados. E em nome de Jesus Cristo, nós concluímos esta oração. Que a paz e o amor de Jesus esteja em cada coração. Amém. 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 Glória a Deus. Sim.